Eu não sei exatamente que título dar a este vídeo, mas há de ser alguma coisa que seja relevante. Eu pareço um bocado que estou nua, mas é porque este body começa tipo a descer muito. Se eu estivesse nua eu não estava a fazer um vídeo, para ser completamente honesta. Eu não tinha assim tanta coragem. Hey there pandas, tudo bem com vocês? A minha mãe aqui há uns dias teve parte de uma formação que é obrigatória que a sua escola organizou e que 2 pessoas foram lá dar uma palestra e comunicar sobre um assunto. É um assunto bastante interessante e que há uns anos atrás era totalmente omitido, não era bem omitido, era criticado, que são os videojogos. E a minha mãe chegou a casa muito animada, muito feliz com o tema que eles abordaram e no fundo ajudou a compreender um bocado o que é o meu mundo e o mundo do meu irmão, já que a minha mãe conseguiu criar 2 filhos que têm exatamente os mesmos tipos de objetivo de vida, não os mesmos, mas que cresceram a jogar e que no fundo passam a vida um bocado trancados numa sala no computador. O meu irmão neste caso não, porque ele decidiu desistir dessa vida, portanto ele agora é um organizador de eventos, monta placares e ferros e caixas e não sei o que mais. Escolhas da vida dele. É possível isso acontecer, mas é interessante o facto de eu e o meu irmão termos os mesmos gostos no sentido de vida profissional. Aliás, não é tão interessante porque eu fui influenciada por ele não o sabe, eu nunca lhe disse isso na minha vida, nunca lhe disse realmente o porquê de eu ter decidido entrar num curso multimédia, ele também nunca se questionou e no fundo eu sempre digo às pessoas que eu fui influenciada pelo meu irmão e às vezes quando as pessoas dizem fui influenciada por X pessoa, normalmente vem sempre um lado negativo e fui influenciada para fumar e agora estou nas drogas, ou fui influenciada a beber uma cerveja e de repente eu virei uma bêbada. Não é bem isso que me aconteceu a mim, neste caso foi uma boa influência, que eu acho que se não fosse influenciada da maneira como fui influenciada pelo meu irmão, o meu irmão não tem consciência sequer que o fez, simplesmente via o meu irmão a trabalhar na sua PAP, via o meu irmão a fazer projetos com web design, tudo a ver com aquilo que eu gosto completamente, e eu automaticamente fui influenciada, porque basicamente o meu irmão sempre foi um exemplo para mim. Eu não via, a minha mãe é o meu exemplo de livros, consegui criar o meu hábito de ler com a minha mãe, eu perdi um bocado porque as pessoas crescem, né? Os adolescentes crescem e tornam-se assim, mas o facto de eu estar num curso multimédia, o facto de eu também ter criado um canal no YouTube, o facto de eu gostar de editar de vídeos, o facto de eu gostar de fotografia, foi tudo um bocado uma bola que se criou à volta da opinião que o meu irmão tinha sobre as tecnologias. Portanto, o meu irmão fez um curso de multimédia não, fez um curso de informática e gestão, ele tinha web design, tinha construção de websites e eu via o meu irmão programar e eu pensava, o meu primeiro pensamento foi, eu quero programar jogos, eu quero construir jogos e quero ser multimilionário a construir jogos. Totalmente o que eu estou a fazer, né? Vídeos no YouTube, a tirar faculdade de som e imagem, que tem tudo a ver com construção de jogos, totalmente, então, totalmente, nem é cinema nem nada. Basicamente é interessante como a minha mãe consegue mudar um bocado a opinião conforme o tipo de pessoa que lhe venha comentar alguma coisa. Neste caso foi numa palestra, mas a minha mãe nunca foi aquela pessoa que diria que me metia de castigo porque passava muitas horas no computador, ou que me punha de castigo porque eu tive uma reação e ela achava que era por causa de um jogo, porque é muito isso que acontece com os pais hoje em dia, é tipo, o meu filho quer se suicidar é por culpa de um jogo. E basicamente essa palestra abriu-me um bocado a cabeça para o pensamento. Há uns anos atrás os jogos eram vistos como algo de distração, algo destrutivo para o ser humano. Os pais achavam e acreditavam fielmente que os filhos tornavam-se cada vez mais suscetíveis a agressões físicas e mentais devido aos videojogos. Ok, o meu filho está a jogar um jogo de tiros, ele vai se suicidar por causa do jogo de tiros, ou vai matar alguém por causa de um jogo de tiros. E um exemplo muito disso, da representação do que os pais pensam ou não do que aquilo que os filhos jogam, é da série, tão bem recebida ou não, dependendo do tipo de opiniões, 13 Reasons Why, onde o personagem Alex, na primeira temporada, tenta se suicidar devido a todos aqueles acontecimentos que rondam à volta de Anna, e na segunda temporada nós conseguimos ver um bocado a evolução. Basicamente os pais tiraram-lhe um jogo que ele jogava devido ao pensamento que eles tinham que o meu filho tentou se suicidar por causa do jogo. Guess what? Adivinhem qual era o jogo que ele jogava? Eu não me lembro do nome, mas era um jogo de tiros. Na América, eu
eu acredito que isso seja um bocado mais possível, porque as crianças nascem com uma arma em casa, as coisas unem-se e talvez algumas coisas aconteçam devido aos jogos, mas eu honestamente não acredito nisso, a não ser que a criança tenha mesmo problemas psicológicos e tenha que recorrer às armas de alguma maneira para salvar dos problemas psicológicos, não sei. By the way, produtores ou argumentistas, vocês foram super criativos em colocar esta situação. Completamente de acordo. Acredito que haja muitos adolescentes que sofrem com isso, mas criatividade. E apesar dessa opinião não ter sido totalmente desmistificada, nem sei se é exatamente essa palavra que eu quero usar, já existem mentalidades paternais que acreditam que os videojogos não têm qualquer tipo de influência na mentalidade dos adolescentes ou das crianças que jogam esses videojogos. Por isso essa criação das palestras, do workshop, temas de discussão. E nessa palestra não abordaram esse facto da mentalidade dos pais quanto aos jogos, mas abordaram os jogos como algo literário, cultura literária, ou seja, sim, os jogos podem ser leitura, tu podes jogar e estar a ler ao mesmo tempo. Há alguns mais que outros, há jogos que não são tão assim, mas todos têm de alguma forma uma história para partilhar, uma mensagem para partilhar, portanto acaba tudo por ser uma leitura, mesmo que seja uma leitura visual, mas também uma leitura de uma história, porque todos os jogos têm uma história. Grande parte dos jogos, há jogos que têm só a finalidade disto e a finalidade daquilo, mas há muitos jogos que têm uma história. Por exemplo, League of Legends, os personagens têm todos uma história. Quando aparece um update e acrescentam uma nova personagem, eles acrescentam uma história e essa personagem consegue interligar histórias com histórias, tipo aquele relacionava-se com aquela e aquele matou aquele e não sei quem. Todos os jogos têm uma leitura. Tu podes ler um jogo, estou a ler um jogo. Ah, mas jogo não é. Não, o jogo é leitura, só não é o tipo clássico livro que os professores portugueses pedem, o Ministério da Educação pede. Um clássico como Memorial do Convento, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, acho que é assim. Eu agora esqueci. Clássicos como A Cidade e as Serras, como Os Maias, tudo isso são aquilo que eles, na verdade, rotolam. Agora, o que é que eu queria dizer? Mas uma literatura, uma leitura de um livro ou de algo não precisa necessariamente de ser um clássico. Tu não precisas de ler o Memorial do Convento para sobreviveres ao mundo. É verdade, eu deixei de ler porque eu comecei a usar demasiado o computador, não consegui conciliar isso na altura, e eu ainda hoje às vezes tento um bocado conciliar, apesar de eu continuar a não ler tanto quanto lia antigamente. Eu lia muitos livros mesmo, eu devorava livros como a minha mãe devorava, e eu deixei de ler por causa mesmo dos jogos e de usar os computadores e blá blá blá. Mas eu não estou suscetível a suicidar-me por causa disso. Já tive vontade de, e não foi de certeza devido ao CSGO ou ao GTA. Não me apeteceu roubar carros por causa do GTA, não me apeteceu conduzir sem carta de condução por causa do GTA ou por causa do Need for Speed. Não, isso não aconteceu, amigos. Mas eu acredito que existam crianças que acreditam que os jogos é um formato de realidade. Não, amigos, não é. E só até o momento em que eu escolhi ir para um curso de multimédia é que a minha mãe aceitou o facto de eu ter que obrigatoriamente estar no computador. Claro que eu, durante o meu curso de multimédia, se eu tivesse que calcular o número de horas que eu realmente tenho que estar no computador para trabalhar, não seria nem um quarto das horas que eu realmente passei no computador. Mas no fundo nós acabamos por crescer. Às vezes eu passo o tempo no computador a fazer só scroll no Facebook porque eu não tenho mais nada para fazer. Não me apetece jogar, não me apetece editar nada ou não tenho nada para editar. O YouTube é uma seca porque eu já vi os vídeos todos. Os meus pais às vezes até ralham comigo ainda hoje, nos dias de hoje. Os meus pais ainda se viram para mim à hora de jantar. Ai, tu passas muitas horas no computador. Só jogas, não te cansas de jogar. E eu viro para eles às vezes e digo, não, eu nem sequer estava a jogar. Eu tive este dia inteiro no computador e não joguei uma única vez. 10 horas no computador e não estive a jogar uma única vez. Tive o quê? A fazer scroll no Facebook. Eventualmente entrei em TeamSpeak para falar com os meus amigos. E só aprendizagem no fundo que os pais têm que fazer. E para concluir totalmente, só tenho estas duas frases. Sim, o jogo é cultura literária, só não é o típico clássico escrito em 1900 ou 1700 e por autores extremamente qualificados, porque Fernando Pessoa era um atrasado mental na época dele, mas de repente tornou-se um clássico literário. É isto. Eu nem sei que raio de nome é que eu vou dar a este vídeo, não sei que raio de título eu vou dar a este vídeo, não sei que raio de que é que vai acontecer este vídeo, mas é isto, foi um vídeo bastante interessante.
By the way, desde já desculpem pela semana passada não ter havido vídeo, mas eu não tive tempo de sequer gravar. E eu infelizmente em Abrantes não tenho propriamente o tempo. Efetivamente à quarta-feira é o dia que eu tenho mais livre, mas eu não consigo chegar a casa à uma, fazer almoço, ter que tratar de algumas coisas da casa e gravar um vídeo e editá-lo e ainda por cima fazer upload para publicar na quarta-feira às 4h30. Acreditem, a neta é uma merda e eu demoraria provavelmente para aí uns 2 ou 3 dias para fazer upload de um vídeo. Ou então durante a noite conseguiria fazer upload, mas... Portanto, peço desculpa pela semana passada não haver vídeo, mas esta semana já vai haver vídeo, portanto, yay! Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero que o áudio não tenha ficado mal. Por favor, áudio, não fiques mal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me a vossa opinião, o que é que vocês acham dos videojogos, dos jogos, do whatever queiram chamar. E se quiserem comentar o jogo que vocês mais gostam de jogar atualmente, e se jogaram. E se ainda jogam, aliás. E é isso, partilhem com os vossos amigos, subscrevam, metam like, ativem o sininhozinho também. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tchau!